Eu trabalhava na casa do meu chefe, acreditando que era apenas mais um emprego honesto. Mas, logo após a morte da esposa dele, escutei uma frase que mudou tudo. Depois que você limpar a cozinha, deita na cama, que eu vou te fazer mulher. A partir desse dia, minha vida virou um pesadelo, minha história de superação. Olá, meus queridos. Antes de começar a contar minha história, peço por favor que deixem um like no vídeo se ele tocar o coração de vocês, se inscrevam no canal e comentem de qual cidade estão assistindo. Isso me dá muita força para continuar compartilhando essas experiências que mudaram minha vida. Agora, respirem fundo comigo, porque o que vou contar não é fácil, mas precisa ser dito. Meu nome é Maria das Dores, tenho 62 anos e, durante muito tempo, acreditei que minha vida havia acabado aos 57. Vocês vão entender o porquê. Tudo começou numa manhã de março, quando o cheiro de café ainda perfumava minha pequena cozinha e eu não imaginava que aquele seria o último dia da minha vida como eu conheci. Trabalhava há 15 anos como doméstica na casa dos Silva, uma família de classe média alta no bairro Jardins, aqui em São Paulo. A casa era imensa, 3 andares, piscina, jardim que mais parecia um pequeno parque. Eu chegava sempre às 7 da manhã, quando o sol ainda estava preguiçoso no céu, e saía às 5 da tarde, depois de deixar tudo impecável. Conhecia cada canto daquela casa melhor que a minha própria. Dona Cristina, a patroa, era uma mulher elegante, sempre arrumada mesmo para ficar em casa, cabelos loiros bem cuidados, unhas sempre feitas, aquele perfume francês que custava mais que meu salário de 2 meses. Ela me tratava bem, devo admitir. Nunca foi daquelas patroas que gritam ou fazem pouco caso. Pelo contrário, sempre me cumprimentava com um sorriso genuíno, perguntava da minha família, dos meus filhos. Às vezes, quando estava triste, eu percebia nos seus olhos aquela melancolia que só quem já sofreu reconhece. Seu Joaquim, o patrão, era homem de negócio, alto, forte, com aquelas mãos grandes de quem já trabalhou pesado na juventude, mesmo tendo enriquecido depois. Cabelo grisalho sempre bem penteado, ternos caros que eu mesmo passava com tanto cuidado. Ele falava pouco comigo nos primeiros anos, apenas um bom dia educado e pronto. Mas eu sentia seus olhos às vezes, quando eu estava limpando, organizando, pensava que era só minha imaginação, sabe como é? A gente mulher às vezes cria coisa na cabeça. A rotina era sempre a mesma. Chegava, cumprimentava a Dona Cristina, que geralmente estava tomando seu chá de camomila na varanda dos fundos, lendo revista ou mexendo no celular. Seu Joaquim já tinha saído para o escritório na maioria das vezes. Começava pela cozinha, aquela cozinha enorme com ilha no meio, fogão de 6 bocas, geladeira duplex que parecia um armário. O mármore branco sempre ficava com marquinhas, então eu esfregava com carinho, usando aqueles produtos especiais que Dona Cristina fazia questão de comprar. Depois subia para os quartos. O quarto do casal era no 2º andar, enorme, com uma cama king size que dava trabalho para arrumar direito. As cobertas sempre cheiravam aquele amaciante importado. O banheiro suíte era maior que minha sala, com uma banheira de hidromassagem que eu limpava, imaginando como seria relaxante um banho daqueles depois de um dia cansativo de trabalho. O quarto de hóspedes ficava no mesmo andar, sempre impecável, porque quase nunca era usado. O 3º andar era mais um escritório e uma sala de TV, onde seu Joaquim às vezes ficava até tarde assistindo aqueles filmes de guerra que ele adorava. O som ecoava pela casa toda, misturando-se com o barulho do aspirador quando eu limpava. Dona Cristina tinha suas manias. Gostava que as toalhas ficassem dobradas de um jeito específico, que os travesseiros ficassem batidos de uma
forma particular que as plantas da varanda fossem regadas sempre no final da tarde. Eu tinha anotado tudo num caderninho que guardava no bolso do avental. 15 anos aprendendo os gostos de uma família, entendendo seus hábitos, fazendo parte da rotina dele sem nunca realmente fazer parte da vida dele. Era um trabalho digno que me sustentava e ajudava a sustentar meus 3 filhos. Rosângela, a mais velha, já casada e com 2 meninos pequenos. Carlos, meu filho do meio, trabalhando numa oficina mecânica, sempre com as mãos sujas de graxa, mas o coração limpo. E a Patrícia, minha caçula, ainda estudando, sonhando em ser enfermeira. Era por eles que eu acordava toda manhã às 5h30, tomava meu café preto com pão com margarina e pegava 2 ônibus para chegar na casa do Silva. Lembro que naquela manhã de março, Dona Cristina estava diferente, mais quieta que o normal, com os olhos inchados como se tivesse chorado. Quando perguntei se estava tudo bem, ela apenas sussurrou que estava com dor de cabeça e subiu para o quarto. Achei estranho, porque ela sempre gostava de conversar enquanto eu arrumava a cozinha. Geralmente me contava sobre os programas de TV que assistia, sobre os lugares que tinha viajado com seu Joaquim, sobre os planos para redecorar algum cômodo da casa. O silêncio daquela manhã era pesado, carregado de uma energia que eu não conseguia identificar. Até os passarinhos do jardim pareciam mais quietos. O sol entrava pelas janelas da cozinha, criando aqueles feixes de luz onde a poeira dançava lentamente, mas até isso parecia melancólico naquele dia. Limpei a casa toda em silêncio, respeitando o que parecia ser um luto antecipado. Não sabia ainda que estava presenciando o último dia de normalidade naquela casa. O último dia em que Dona Cristina desceria aquelas escadas com seu roupão de seda azul. O último dia em que a vida deles e a minha seguiriam o curso previsível que conhecíamos há tanto tempo. Quando terminei os afazeres do primeiro andar, subi devagar, pisando de leve nos degraus de madeira encerada. A porta do quarto estava entreaberta e eu ouvi Dona Cristina ao telefone, falando baixinho com a voz embargada. Não consegui entender as palavras, mas o tom era de desespero de quem está pedindo ajuda ou se despedindo. Fingi não ter ouvido nada e continuei meu trabalho, mas uma angústia foi se instalando no meu peito, como se meu coração soubesse de algo que minha mente ainda não tinha processado. O dia passou arrastado, com aquela sensação de que algo estava errado flutuando pela casa, como um fantasma invisível. Quando eram quase 5 horas, hora de eu ir embora, Dona Cristina desceu para a cozinha. Estava pálida, com os cabelos desalinhados, coisa rara nela, que sempre se mantinha impecável. Segurou minha mão com força, suas mãos geladas contrastando com as minhas, que estavam quentes de tanto trabalhar. Maria, ela disse, e sua voz tremia como folha no vento. Quero que você saiba que sempre te considerei mais que uma funcionária. Você faz parte desta casa. Cuidei dela de mansinho, tentando entender o que estava acontecendo. Dona Cristina, o que houve? A senhora não está bem. Falei com a voz mais suave que consegui. Ela apenas balançou a cabeça, os olhos enchendo d'água. Cuide do Joaquim por mim, ela sussurrou. Ele vai precisar de você agora mais do que nunca. Fiquei confusa, sem entender o que ela queria dizer. Cuide dele como se fosse sua família, porque vocês são a única família de verdade que ele vai ter. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça durante todo o caminho de volta para casa. No ônibus lotado, vendo a cidade passar pela janela embaçada, eu não conseguia tirar da mente o olhar de despedida de Dona Cristina, como se ela estivesse me passando uma responsabilidade que eu ainda não compreendi. As luzes da cidade começavam a acender quando cheguei em casa, naquela casa pequena, mas cheia de amor, onde meus filhos me esperavam para o jantar. Naquela noite, deitada na minha cama simples,
com lençóis que eu mesma costurava e travesseiro que já tinha mais de 10 anos, fiquei pensando em Dona Cristina. Seria intuição de mulher ou apenas preocupação exagerada? Alguma coisa me dizia que minha vida estava prestes a mudar de uma forma que eu jamais imaginaria. O vento batia na janela do meu quarto, fazendo um barulho melancólico que parecia uma despedida. Se eu soubesse naquele momento o que o destino tinha reservado para mim, talvez tivesse dormido melhor. Ou talvez não tivesse conseguido dormir de jeito nenhum. Porque às vezes é melhor não saber o que está por vir, principalmente quando o que vem é capaz de mudar completamente quem somos. Na manhã seguinte, acordei com um aperto no peito que não conseguia explicar. O despertador ainda nem tinha tocado, mas meus olhos se abriram sozinhos às 5 da manhã, como se meu corpo soubesse que algo estava diferente no mundo. A casa estava silenciosa, meus filhos ainda dormiam, mas eu sentia uma inquietação no ar, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Levantei devagar, pisando descalça no chão frio da cozinha. A torneira pingava sua música matinal enquanto eu preparava o café, aquele café forte que me dava energia para enfrentar o dia. Mas naquela manhã, nem mesmo o cheiro familiar conseguia aquecer o frio que sentia nas entranhas. Tinha sonhado com Dona Cristina a noite toda, sonhos confusos onde ela aparecia vestida de branco, acenando de longe como se estivesse se despedindo para sempre. O trajeto até a casa do Silva pareceu mais longo que o normal. No primeiro ônibus, uma senhora idosa chorava baixinho no banco da frente, e aquilo só aumentou minha angústia. No segundo ônibus, um homem discutia ao telefone sobre morte e hospitais, e cada palavra que chegava aos meus ouvidos parecia um presságio. Quando desci no ponto habitual, minha mão tremia ao pegar as chaves da casa no fundo da bolsa. A rua estava estranhamente silenciosa para uma quinta-feira. Nem mesmo o cachorro dos vizinhos, aquele vira-lata marrom que sempre latia quando eu passava, fez qualquer barulho. As árvores pareciam curvadas pelo peso de algo invisível, e até o céu tinha uma cor diferente, meio acinzentado, como se estivesse de luto. Quando abri a porta da casa, o silêncio me atingiu como um soco no estômago. Normalmente, eu ouvia o barulho da televisão ligada no quarto de Dona Cristina ou o som do chuveiro quando seu Joaquim estava se arrumando para trabalhar. Mas naquele dia, a casa estava muda como um cemitério. Até o relógio da sala parecia fazer tic-tac mais baixo, como se tivesse medo de quebrar aquela quietude assombrada. "Oi, Dona Cristina!" gritei do hall de entrada como sempre fazia, mas minha voz ecoou pelas paredes sem resposta. Senti um arrepio subir pela espinha, aquele tipo de frio que vem de dentro. Subi as escadas devagar, cada degrau gemendo sob meus pés, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza que toda a vizinhança podia ouvir. A porta do quarto estava fechada, coisa que nunca acontecia. Bati de leve, esperando ouvir a voz suave de Dona Cristina me convidando para entrar, mas apenas o silêncio respondeu. Girei a maçaneta com mão trêmula e abri a porta devagar, como se estivesse abrindo a porta do próprio destino. O que vi me fez cambalear. Dona Cristina estava deitada na cama, mas de um jeito que logo percebi que não era sono. Tinha a pele pálida como mármore, os lábios roxeados, os olhos fechados, numa expressão de paz que contrastava com o desespero que senti na hora. Na mesa de cabeceira, um vidro de remédios vazio e um bilhete dobrado com meu nome escrito em sua letra caprichada. Minha mente demorou alguns segundos para processar o que estava vendo. Era como se o tempo tivesse parado e eu estivesse assistindo uma cena de filme, dessas que a gente vê na televisão e pensa que nunca vai acontecer com a gente. Mas o cheiro do quarto, mistura do perfume francês dela com algo mais doce e enjoativo,
me trouxe de volta à realidade cruel. Comecei a tremer dos pés à cabeça, minhas pernas ficaram bambas. Tive que me segurar no batente da porta para não cair. Dona Cristina, sussurrei como se ainda esperasse que ela acordasse e me explicasse que tudo não passava de um pesadelo. Mas ela continuou imóvel com aquele sorriso leve nos lábios, como se finalmente tivesse encontrado a paz que procurava há tanto tempo. Com mãos trêmulas, peguei o bilhete que ela havia deixado. O papel estava dobrado com capricho, e quando abri, sua letra delicada saltou aos meus olhos molhados de lágrimas. Maria querida, quando você ler isto, eu já terei partido para um lugar onde a dor não existe mais. Não chore por mim, porque foi minha escolha. O câncer voltou. Está espalhado por todo o meu corpo, e não quero que Joaquim me veja definhando aos poucos. Prefiro que ele se lembre de mim bonita e forte. Cuide dele, Maria. Ele vai precisar muito de você agora. Você sempre foi mais filha para mim do que funcionária. Na gaveta da cômoda tem um envelope com seu nome. É uma pequena herança que deixo para você e seus filhos. Use com carinho. Muito obrigada por todos esses anos de dedicação e amor, Cristina. Desabei em prantos ali mesmo, no chão do quarto, abraçada ao bilhete. Chorei por Dona Cristina, por sua dor silenciosa, por não ter percebido o quanto ela estava sofrendo. Chorei pela vida injusta que obriga pessoas boas a tomarem decisões tão difíceis. Chorei pela solidão que seu Joaquim enfrentaria quando chegasse em casa e descobrisse que havia perdido a mulher da vida dele. Não sei quanto tempo fiquei ali, chorando como uma criança perdida. Quando finalmente consegui me levantar, com as pernas ainda bambas e os olhos inchados, lembrei que precisava chamar alguém. Mas quem? Seu Joaquim estava viajando a negócios, só voltaria no final da semana. A família dela morava em outro estado. Eu era a única pessoa ali, a única testemunha daquele momento terrível. Com mãos que não paravam de tremer, disquei para o SAMU. A voz que atendeu do outro lado era profissional, mas gentil. Senhora, a equipe médica já está a caminho, me disseram depois que expliquei a situação. Eles chegarão em aproximadamente 15 minutos. A senhora está bem? Consegue aguardar? Conseguir eu não sabia, mas fiquei. Sentei na poltrona do quarto, olhando para Dona Cristina como se fosse uma guardiã protegendo seu último sono. Falei com ela baixinho, como se ela pudesse me ouvir. Dona Cristina, a senhora pode ficar tranquila. Vou cuidar do seu Joaquim como se fosse minha família. Vou honrar a confiança que a senhora depositou em mim. Quando os paramédicos chegaram, eu estava mais calma. Eles foram respeitosos, delicados, trataram Dona Cristina com a dignidade que ela merecia. Um deles, um rapaz jovem com olhos bondosos, me explicou os procedimentos. Disse que precisavam levar o corpo para o Instituto Médico Legal, que era protocolo em casos assim. Perguntou se eu conhecia algum familiar próximo. É aí que a realidade me atingiu em cheio. Seu Joaquim estava numa viagem de negócios em Brasília. Só voltaria na sexta-feira. Eram apenas quarta-feira. Como eu ia dar uma notícia dessas por telefone? Como eu ia contar para um homem que, sua esposa, o amor da vida dele, tinha se despedido do mundo de forma tão definitiva? Decidi que não podia fazer isso por telefone. Resolvi esperar até ele voltar, manter a casa funcionando normalmente, como se nada tivesse mudado. Seria minha forma de protegê-lo por mais alguns dias da dor que estava por vir. Seria minha forma de honrar o último pedido de Dona Cristina. Passei os próximos 2 dias sozinha, naquela casa enorme, limpando cada canto como se Dona Cristina ainda fosse voltar para inspecionar meu trabalho. Regava as plantas dela, dobrava as roupas do jeito que ela gostava, mantinha tudo exatamente como ela deixara. Era minha forma de fazer o luto, de me despedir aos poucos daquela mulher que havia sido mais que uma patroa para mim. À noite, voltava para minha casa e abraçava meus filhos com mais força, agradecendo por tê-los vivos e saudáveis ao meu lado.
Contei para ele sobre Dona Cristina, choramos juntos, oramos por sua alma. Eles entenderam minha tristeza, me deram o carinho e apoio que eu precisava para enfrentar aquele momento difícil. Na sexta-feira à tarde, ouvi o barulho do carro de seu Joaquim entrando na garagem. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram suadas. Como ia contar? Como ia entregar uma notícia que mudaria para sempre a vida daquele homem? Respirei fundo, pedi forças para Deus e fui até a porta esperá-lo, carregando no peito toda a dor do mundo. Ele entrou pela porta da cozinha como sempre fazia, carregando a maleta de couro marrom e aquele sorriso cansado de quem volta de viagem. Maria, que bom te ver, disse com a voz ainda alegre, sem desconfiar de nada. Cadê a Cristina? Ela não veio me receber hoje? Foi nesse momento que minha voz falhou. As palavras ficaram presas na garganta como espinhos. Seu Joaquim, sente aqui. Preciso conversar com o senhor. Minha voz saiu trêmula e ele imediatamente percebeu que algo estava errado. O sorriso sumiu do rosto dele, as sobrancelhas se franziram e aqueles olhos castanhos ficaram cheios de preocupação. O que aconteceu, Maria? Onde está a Cristina? A voz dele ficou mais grave, mais urgente. Senti que ele já estava se preparando para o pior, como se seu coração de marido já soubesse antes da mente aceitar. Segurei as mãos grandes e calejadas dele entre as minhas, sentindo como tremiam. Seu Joaquim, a dona Cristina. Ela partiu. Terça-feira de manhã eu cheguei e ela já tinha ido para o céu. As palavras saíram atropeladas, misturadas com lágrimas que não conseguia segurar. Vi o exato momento em que a vida dele desmoronou. Foi como assistir um prédio inteiro ruir em segundos. Ele ficou em silêncio por longos minutos, processando a informação como se seu cérebro se recusasse a aceitar. Não, Maria. Não pode ser. Ela estava bem quando eu saí. Nós conversamos por telefone na segunda. Ela disse que estava com saudade, que estava me esperando chegar. Mostrei o bilhete que Dona Cristina havia deixado. Suas mãos tremeram tanto ao segurar o papel que tive medo que ele rasgasse. Li cada palavra junto com ele, vendo como a dor ia se espalhando por seu rosto como uma mancha escura. Quando terminou de ler, desabou a chorar como uma criança, aquele choro profundo de quem perde a razão de viver. Por que ela não me contou sobre o câncer? Por que escondeu de mim? Eu tinha direito de saber, de cuidar dela, de estar ao lado dela nesse momento. A voz dele estava quebrada, cheia de revolta e desespero. Segurei ele pelos ombros, sentindo como seu corpo inteiro balançava com a força do choro. Ela queria poupar o senhor, falei baixinho. Queria que se lembrasse dela bonita e forte, como sempre foi. Foi um ato de amor, seu Joaquim. Ela me pediu para cuidar do senhor agora. Aquelas palavras pareceram acalmá-lo um pouco, mas vi que algo havia mudado nos seus olhos. Havia uma solidão tão profunda ali que me deu medo. Durante os próximos dias, ele ficou como um fantasma pela casa, andando de um lado para o outro sem rumo, parando de vez em quando para tocar algum objeto que pertencia a ela. Organizamos o funeral juntos. Eu ajudei com tudo. Escolher as flores que ela gostava, preparar a casa para receber as visitas, cuidar da papelada. Seu Joaquim parecia perdido, como se tivesse esquecido como funcionar no mundo sem Dona Cristina ao lado. Dependia de mim para as coisas mais simples, desde lembrar de comer até decidir que roupa vestir. Foi durante esses primeiros dias de luto que comecei a notar mudanças sutis no comportamento dele. Pequenas coisas que na época pensei que fossem apenas reflexo da dor. Ele começou a me pedir para ficar mais tarde, para não deixá-lo sozinho naquela casa enorme e silenciosa. Maria, você pode ficar mais um pouco? Essa casa está muito quieta, ele dizia com os olhos vermelhos de tanto chorar. No início eu ficava mesmo. Tinha pena dele, via o desespero estampado no rosto. Preparava um jantar,
simples. Ficava conversando sobre Dona Cristina, sobre as lembranças boas que tínhamos dela. Parecia que falar sobre ela o consolava. Então eu, pacientemente, ouvia as mesmas histórias repetidas noite após noite. Mas aos poucos, suas palavras foram mudando de tom. Começou a falar sobre como se sentia sozinho, sobre como a casa estava vazia sem uma presença feminina. Maria, você entende o que é viver numa casa onde cada canto te lembra de quem você perdeu? Você entende o que é deitar numa cama que ainda cheira a pessoa amada? Eu entendia, sim. Havia perdido meu marido 10 anos antes, sabia bem o que era a solidão que corrói por dentro, por isso tinha paciência, por isso o ouvia com compaixão. Pensava que era meu papel ajudá-lo a superar aquele momento difícil, como Dona Cristina havia pedido. Mas então começaram os toques. Nada demais no início, apenas uma mão no ombro quando eu estava lavando a louça, um aperto no braço quando ele me agradecia por alguma coisa. Toques que poderiam ser interpretados como carinho paternal, como gratidão de alguém que estava sofrendo. Eu não dava importância. Pensava que era apenas carência de um homem enlutado. Uma noite, umas 3 semanas após o funeral, ele me pediu para preparar um jantar especial. Disse que havia convidado alguns amigos, que precisava voltar à vida social aos poucos. Caprichei no cardápio. Fiz aquele peixe grelhado que Dona Cristina ensinara, arroz de brócolis, uma salada colorida, pus a mesa na sala de jantar com a louça boa, as taças de cristal. Até acendi velas, como ela fazia quando recebia visitas importantes. Mas os convidados nunca apareceram. Quando questionei, seu Joaquim disse que havia cancelado no último minuto, que não se sentia preparado ainda. Mas já que o jantar estava pronto, por que eu não jantava com ele? Não quero comer sozinho de novo, mas sua companhia me faz bem. Jantamos na sala de jantar silenciosa, apenas com o som dos talheres tocando na porcelana. Ele serviu vinho numa taça para mim, coisa que nunca havia feito em 15 anos. Brindou a memória de Dona Cristina. Disse que ela ficaria feliz em nos ver ali, cuidando um do outro. Suas palavras soavam estranhas, mas eu ainda não conseguia identificar o porquê. Durante o jantar, ele começou a me elogiar de forma diferente. Dizia que eu tinha mãos de fada para cozinhar, que qualquer homem seria sortudo em ter uma mulher como eu cuidando da casa, que eu era bonita mesmo, com mais de 50 anos, que sabia tratar um homem com carinho. Ficou falando sobre como eu era dedicada, como havia cuidado tão bem dele naqueles dias difíceis. Eu agradecia os elogios, mas uma sensação estranha começou a crescer no meu estômago. Havia algo no tom da voz dele, no jeito como me olhava por cima da taça de vinho, que me deixava desconfortável, mas pensei que talvez fosse paranoia minha, que a situação toda estava me deixando confusa. Depois do jantar, enquanto eu lavava a louça, ele se aproximou por trás. Senti seu corpo grande e quente às minhas costas, sua respiração no meu pescoço. Maria, você é uma mulher muito especial, sussurrou bem próximo ao meu ouvido. Não sei o que faria sem você. Tentei me afastar delicadamente, mas ele pôs as mãos na minha cintura, me prendendo ali. Seu Joaquim, está tarde, preciso ir para casa. Falei, tentando manter a voz firme. Mas ele não me soltou imediatamente, ficou ali alguns segundos a mais, como se estivesse testando minha reação. Claro, Maria. Desculpe, não quero atrapalhar sua vida. É que às vezes esqueço que você tem sua própria família esperando. Mas ele me soltou com relutância e vi algo nos seus olhos que me fez engolir seco. Não era mais o olhar de gratidão ou carinho paternal, era algo mais intenso, mais possessivo. Naquela noite, no ônibus voltando para casa, fiquei pensando se havia interpretado mal a situação. Talvez ele estivesse apenas carente, precisando de afeto humano após perder a mulher. Talvez eu estivesse imaginando coisas onde não existia. Afinal,
15 anos trabalhando naquela casa e ele sempre me tratara com respeito. Mas nos dias seguintes, os sinais ficaram mais evidentes. Ele começou a aparecer na cozinha quando eu estava limpando. Ficava observando meus movimentos com atenção exagerada. Fazia comentários sobre minha aparência, sobre como eu estava bonita naquele dia, sobre como minha blusa realçava minha silhueta. Certa manhã, enquanto eu passava pano no chão da sala, ele desceu de pijama e roupão, coisa que nunca havia feito antes. Sempre se vestia antes de aparecer na área social da casa. Ficou ali parado, me observando trabalhar, fazendo comentários sobre como eu era cuidadosa, como caprichava em cada detalhe. Maria, você faz tudo isso com tanto carinho. Uma mulher como você merecia ser mais valorizada. Merecia um homem que soubesse reconhecer seu valor. A forma como falou, aquelas palavras, o jeito como me olhava, deixou claro que não estava falando de forma geral. Estava falando dele mesmo. Comecei a ficar tensa na casa, sempre alerta, tentando evitar ficar sozinha no mesmo cômodo que ele. Mas era difícil, porque afinal, aquela era minha função, limpar a casa toda. E ele parecia perceber meu desconforto, porque começou a ser mais direto nas aproximações. Numa tarde chuvosa, quando eu estava tirando o pó da biblioteca, ele entrou e fechou a porta atrás de si. Maria, precisamos conversar, disse com uma seriedade que me fez gelar o sangue, sobre o que aconteceu outro dia na cozinha. Acho que você interpretou mal minha intenção. Seu Joaquim, não interpretei nada. Só achei que o senhor estava carente e... Ele me interrompeu, se aproximando devagar. Carente? Sim, Maria. Estou carente. Carente de uma mulher de verdade ao meu lado. Carente de alguém que cuide de mim como você tem cuidado. Carente de uma companheira que entenda um homem como eu. Senti o coração acelerar, mas não de excitação. Era medo. Medo do rumo que aquela conversa estava tomando, medo de estar sozinha naquela biblioteca com ele, medo de ter entendido exatamente onde ele queria chegar. Seu Joaquim, o senhor ainda está de luto, não está pensando direito, precisa de tempo para... Tempo. Maria, a vida é curta demais para desperdiçar tempo. Cristina se foi, mas eu ainda estou vivo. Tenho necessidades de homem, tenho um coração que ainda bate. E você tem sido minha salvação nestes dias difíceis. Ele estava bem próximo agora, próximo demais. Conseguia sentir o cheiro da colônia cara que usava, ver os poros da pele já madura, notar como suas pupilas estavam dilatadas. Foi nesse momento que entendi que a situação estava saindo do controle, que aquela não era mais a casa segura onde trabalhara por 15 anos, que seu Joaquim não era mais apenas meu patrão. Havia se transformado em algo que eu ainda não sabia bem definir, mas que me enchia de uma inquietação profunda, como se uma tempestade estivesse se aproximando e eu não tivesse para onde correr. Seu Joaquim, preciso terminar minha limpeza e ir embora. Minha família me espera, falei tentando contornar ele e sair da biblioteca. Mas ele segurou meu braço, não com força, mas com firmeza suficiente para me impedir de passar. Sua mão grande envolveu meu pulso como uma algema de carne e osso. Maria, não precisa ter pressa. Sua família pode esperar um pouco. Nós raramente temos tempo para conversar a sós. A voz dele estava diferente, mais baixa, quase sedutora. Havia algo predatório no jeito como me olhava, como se eu fosse um animal encurralado e ele o caçador. Por favor, me solte, pedi com a voz mais firme que consegui reunir, mas por dentro estava apavorada. Eram quase 6 da tarde. A rua estava vazia, ninguém passava por ali naquele horário. Se eu gritasse, quem iria ouvir? Quem iria acreditar em mim contra a palavra de um homem respeitado como seu Joaquim? Ele me soltou devagar, passando o dedo indicador pela minha pele como uma carícia forçada. Desculpe se te assustei, Maria.
Não era minha intenção. É que às vezes um homem sozinho perde um pouco o controle. Você entende, não é? Uma mulher experiente como você certamente entende as necessidades de um homem. Saí dali o mais rápido que pude, pegando meus materiais de limpeza com mãos trêmulas. Seu Joaquim ficou parado na biblioteca, me observando sair. E quando olhei para trás, vi que ele sorria. Não era mais o sorriso gentil que eu conhecia há 15 anos. Era um sorriso que me deu arrepios, carregado de uma intenção que eu preferia não decifrar. Naquela noite, não consegui dormir direito. Ficava repassando cada palavra, cada gesto, tentando entender se havia dado alguma abertura para que ele interpretasse mal minha dedicação ao trabalho. Conversando comigo mesma no escuro do quarto, questionei se não estava sendo exagerada, se talvez ele estivesse realmente apenas carente e confuso pela dor da perda. Mas no fundo do coração, eu sabia que não era isso. Mulher mais velha desenvolve um instinto aguçado para perceber quando um homem muda a forma de olhar para ela. E seu Joaquim havia mudado completamente. Não me via mais como a funcionária dedicada, a amiga da família. Me via como uma possibilidade, como uma conquista a ser feita. Na segunda-feira seguinte, cheguei à casa com o estômago embrulhado. Parte de mim esperava que ele tivesse refletido sobre seu comportamento, que voltasse a me tratar com o respeito de sempre. Mas, quando abri a porta e o vi na cozinha, vestido apenas com uma camiseta e bermuda, roupa que nunca usava quando eu estava trabalhando, soube que a situação só iria piorar. "Bom dia, Maria Linda", disse com aquele sorriso que agora me causava náusea. "Dormiu bem? Sonhou comigo?" A pergunta foi feita num tom aparentemente brincalhão, mas havia seriedade demais nos olhos dele. Respondi apenas com um cumprimento seco e fui direto para o armário pegar os produtos de limpeza. Durante toda a manhã, ele ficou circulando pela casa, aparecendo sempre nos cômodos onde eu estava trabalhando. Quando eu subia, ele subia. Quando descia, ele descia. Fazia comentários sobre minha eficiência, sobre como eu deixava tudo perfumado e organizado, sobre como a casa ficava mais aconchegante com minha presença. Por volta das 11 horas, quando eu estava passando o aspirador na sala, ele se aproximou e desligou o aparelho da tomada. "Maria, pare com isso um momento. Quero te mostrar uma coisa." Levou-me até a estante onde ficavam as fotos da família. Pegou uma foto onde ele e Dona Cristina apareciam numa viagem à Europa, ambos sorridentes em frente à Torre Eiffel. "Olha como éramos felizes", disse com a voz embargada, passando o dedo sobre o rosto dela na foto. "Cristina era uma mulher especial, mas você sabe como era nossa vida íntima, Maria. Ela estava sempre cansada, sempre com dor de cabeça, sempre inventando uma desculpa. Nos últimos anos, nossa cama era mais fria que gelo. Fiquei chocada com aquela revelação íntima. Seu Joaquim, isso não é assunto para conversarmos. Não me sinto confortável ouvindo sobre a vida particular do senhor e da Dona Cristina." Tentei me afastar, mas ele segurou meu ombro. "Mas é exatamente por isso que preciso conversar com você, Maria. Você é uma mulher madura, entende as coisas da vida. Não é uma menina ingênua que vai se escandalizar porque um homem tem necessidades." Ele estava me pressionando contra a estante agora, seu corpo bloqueando qualquer rota de fuga. Foi quando ele disse as palavras que mudaram tudo. As palavras que até hoje ecoam na minha mente como um pesadelo. "Cristina está morta, Maria, e eu ainda estou vivo. Um homem como eu precisa de uma mulher ao lado, de alguém que saiba cuidar de uma casa e cuidar de um homem também. Você seria perfeita para isso." Senti o mundo girar ao meu redor. "Seu Joaquim, o senhor não está falando sério. Está confuso pela dor, precisa de ajuda profissional." Mas ele me interrompeu, colocando o dedo sobre meus lábios num gesto que me fez recuar instintivamente. "Estou falando muito sério, Maria,
mais sério do que já estive na vida. Você pode continuar morando na sua casinha se quiser, mas quero que venha para cá todos os dias para limpar, cozinhar e cuidar de mim como uma esposa cuida do marido. Te pago muito bem por isso, muito melhor do que seu salário atual. A proposta dele me deixou sem palavras. Era tão absurda, tão desrespeitosa, que demorei alguns segundos para processar completamente o que estava ouvindo. Esse homem, que eu respeitava há 15 anos, estava me propondo ser uma espécie de esposa substituta, uma amante mascarada de empregada doméstica. O senhor perdeu completamente o juízo. Falei com a voz tremendo de indignação. Eu tenho família, tenho dignidade, tenho respeito próprio. Como o senhor se atreve a me fazer uma proposta dessa? E logo após a morte de Dona Cristina, que me considerava como filha, a menção ao nome da esposa o irritou visivelmente. Cristina está morta, Maria. Morta e enterrada. E eu tenho mais de 50 anos, não vou viver como monge pelo resto da vida. Você é uma mulher sozinha, seus filhos já estão criados. Que mal haveria em você ter uma vida melhor ao meu lado? Vida melhor. Isso não seria vida melhor, seria prostituição disfarçada. Nunca, o senhor está ouvindo, nunca vou aceitar uma proposta nojenta dessa. Gritei com uma força que não sabia que tinha, com uma raiva que vinha das profundezas da minha alma. Foi aí que vi o verdadeiro caráter dele se revelar. O rosto se contorceu de raiva, os olhos ficaram duros como pedra, a mandíbula se contraiu. Maria, você está cometendo um grande erro. Não seja tola. Onde mais você vai conseguir um emprego na sua idade? Quem mais vai te dar a oportunidade que estou te dando? A ameaça estava clara. Era aceitar a proposta dele ou perder meu trabalho. 15 anos de dedicação se resumindo a um ultimato nojento. Senti uma fúria crescer dentro de mim, uma revolta que me deu coragem para enfrentá-lo de vez. Prefiro morrer de fome a aceitar essa proposta imunda. O senhor se aproveitou da minha bondade, da minha dedicação, do momento de luto que estávamos vivendo. Pensou que eu seria uma presa fácil só porque sou pobre, só porque preciso do emprego. Mas se enganou redondamente. Ele deu um passo à frente, o rosto vermelho de raiva. Você vai se arrepender dessa decisão, Maria. Vai ver como é difícil a vida lá fora para uma mulher da sua idade, sem qualificação, sem referências. Porque pode ter certeza de que não vai receber referências minhas. Nesse momento, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Era como se todos os anos de submissão, de aceitar calada pequenas humilhações que toda doméstica enfrenta, de engolir desaforos por precisar do emprego, explodissem de uma vez só. Suas referências? Guarde suas referências para quem quiser se vender. Eu trabalho com dignidade há mais de 20 anos. Cuidei desta casa como se fosse minha. Respeitei sua família. Chorei a morte de Dona Cristina como se fosse minha própria irmã. E o senhor vem me oferecer isso? Seu nojento, seu aproveitador. As palavras saíram como balas da minha boca. 15 anos de emoções reprimidas se libertando de uma vez. Ele ficou chocado com minha reação. Claramente não esperava que eu tivesse coragem de enfrentá-lo daquela forma. Mulheres como eu, na cabeça dele, deveriam ser submissas, gratas por qualquer migalha de atenção que um homem como ele pudesse oferecer. Maria, você vai pagar caro por essa insubordinação, disse com os dentes cerrados. Pode pegar suas coisas e sair da minha casa. Não quero mais ver sua cara e pode esquecer qualquer dinheiro de rescisão. Quem sai por justa causa não recebe nada. Peguei minha bolsa com mãos que não paravam de tremer, não de medo, mas de uma raiva purificadora. Ao passar por ele, parei e o encarei nos olhos. Seu Joaquim, o senhor pode me tirar da sua casa, pode não me pagar o que me deve, mas nunca vai conseguir comprar minha dignidade. Dona Cristina está vendo tudo de onde está e tenho certeza de que está com nojo do homem que o senhor se tornou.
Essa foi a última coisa que disse antes de sair daquela casa para nunca mais voltar. Caminhei pela rua com lágrimas de revolta escorrendo pelo rosto, sentindo um misto de alívio e terror. Alívio por ter tido coragem de me defender, terror por não saber como ia sustentar minha família sem aquele emprego que havia sido minha segurança por 15 anos. O trajeto de volta para casa nunca pareceu tão longo. No ônibus, tentava processar tudo o que havia acontecido, mas minha mente estava numa confusão total. Como eu ia contar para meus filhos que havia perdido o emprego? Como ia explicar que o homem respeitável que eles conheciam há anos havia se transformado num predador? Como ia pagar as contas do mês seguinte sem meu salário? Quando cheguei em casa, meus filhos perceberam imediatamente que algo estava errado. Mãe, o que aconteceu? Por que chegou tão cedo? Perguntou Patrícia, largando os livros na mesa para vir me abraçar. Rosângela estava visitando com os netos e Carlos havia chegado mais cedo da oficina. Todos se reuniram ao meu redor, preocupados com meu estado. Contei tudo para ele, sem omitir nenhum detalhe. Precisava desabafar, precisava dividir aquele peso que estava esmagando meu peito. Vi a raiva crescer nos olhos dos meus filhos conforme eu relatava cada episódio, cada aproximação inadequada, cada palavra desrespeitosa que seu Joaquim havia dito. Esse desgraçado! Como ele se atreveu! Gritou Carlos, batendo o punho na mesa. Mãe, a senhora deveria ter me contado antes. Eu teria ido lá conversar com ele homem para homem. A revolta no rosto do meu filho me comoveu, mas ao mesmo tempo me preocupou. Não, filho, foi melhor assim. Se você tivesse se metido, as coisas poderiam ter ficado muito piores. Eu consegui me defender sozinha, consegui manter minha dignidade. Isso é o que importa. Mas por dentro eu estava apavorada. 57 anos, sem emprego, sem perspectivas. Quem iria me contratar nessa idade? Os primeiros dias foram os mais difíceis. Acordava no horário habitual, 5:30 da manhã, e por alguns segundos esquecia que não tinha mais para onde ir. O corpo já estava acostumado àquela rotina de 15 anos e agora se sentia perdido, sem propósito. Ficava caminhando pela casa pequena, arrumando e rearrumando coisas que já estavam arrumadas, tentando ocupar a mente. A angústia financeira era constante. Calculava mentalmente quantos dias conseguiria pagar as contas com as economias que tinha. Não era muito. Mulher que trabalha de doméstica não consegue guardar grandes quantias. Talvez 2 meses, sendo muito econômica. Depois disso, não sabia o que faria. Passei semanas procurando emprego. Levantava cedo, me arrumava com capricho, pegava ônibus para bairros diferentes, batia de porta em porta oferecendo meus serviços. A resposta era sempre a mesma. Muito obrigada, mas não precisamos. Ou pior, vamos anotar seu telefone e entramos em contato. Claro que nunca ligavam. A pior parte era quando perguntavam sobre referência. Eu gaguejava, inventava desculpas, dizia que meu último patrão havia falecido. Não era mentira, Dona Cristina havia morrido mesmo, mas sabia que, sem uma carta de recomendação, minhas chances eram mínimas. 15 anos de trabalho honesto reduzidos a nada por causa da vingança de um homem desprezível. Teve uma manhã em que quase desisti de tudo. Estava voltando de mais um dia de buscas infrutíferas quando vi seu Joaquim passando de carro pela avenida. Nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo e ele tinha aquele sorriso cruel nos lábios como se dissesse: eu avisei que você se arrependeria. Cheguei em casa e chorei tanto que Patrícia ficou assustada. Mãe, não chora mais, por favor. A gente vai dar um jeito, disse ela, me abraçando forte. A senhora é a mulher mais batalhadora que eu conheço. Não vai ser um homem nojento desses que vai derrubar assim. Aquelas palavras da minha filha caçula foram como um raio de luz na escuridão.
Foi nesse momento que entendi que estava olhando a situação pelo ângulo errado. Estava me vendo como vítima, como uma mulher acabada, sem perspectivas. Mas eu era muito mais que isso. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma mulher que havia criado 3 filhos trabalhando pesado, que havia enfrentado a viuvez com dignidade, que havia acabado de provar sua coragem enfrentando um homem poderoso. Decidi mudar de estratégia. Em vez de procurar emprego como doméstica em casa, de família, comecei a oferecer serviços de limpeza por dia. Faxinas pesadas, limpezas pós-obra, organizações de mudança, trabalho braçal que muita gente não queria fazer, mas que eu sabia fazer muito bem. O começo foi difícil, ganhava muito menos que meu salário fixo. Às vezes, passava dias sem conseguir trabalho, mas aos poucos, através de indicações, comecei a formar uma pequena clientela, donas de casa que precisavam de ajuda esporádica, escritórios pequenos que queriam limpeza semanal, lojas que necessitavam de faxina após reforma. O que mais me surpreendeu foi descobrir que havia outras mulheres na mesma situação que eu. Conheci Roseli, uma senhora de 60 anos que também havia sido demitida injustamente após anos de trabalho fiel. Conheci Socorro, uma mulher forte de 55 que decidira empreender depois de ser humilhada pelo patrão. Juntas, formamos uma espécie de rede de apoio, indicando trabalhos umas para as outras, dividindo experiências e estratégias. Foi através dessa rede que conheci Dona Aparecida, uma empresária aposentada que havia decidido abrir uma pequena empresa de limpeza especializada em residências de luxo. Ela estava procurando mulheres experientes, confiáveis, que soubessem tratar com discrição e profissionalismo casas de pessoas importantes. Meu perfil era exatamente o que ela procurava. Dona Aparecida me contratou não apenas como funcionária, mas como supervisora de equipe. Ela disse que minha experiência de 15 anos numa casa de alto padrão era um diferencial que poucas pessoas tinham. Pela primeira vez em meses, me senti valorizada profissionalmente. O trabalho era diferente do que eu estava acostumada. Em vez de uma casa fixa, atendia várias residências durante a semana. Conhecia famílias diferentes, histórias diferentes, desafios diferentes, mas o mais importante era tratada com respeito por todos os clientes que reconheciam minha competência e dedicação. Um ano depois da minha saída traumática da casa do Silva, estava numa situação financeira até melhor que antes. Ganhava mais como supervisora, tinha direitos trabalhistas garantidos, férias remuneradas, 13º salário. Mais importante que isso, havia recuperado minha autoestima, minha confiança em mim mesma. Meus filhos ficaram orgulhosos da minha recuperação. Patrícia conseguiu passar no vestibular para enfermagem. Carlos abriu sua própria oficina mecânica. Rosângela voltou a estudar através de um curso técnico. Ver eles prosperando foi minha maior vitória, prova de que havia feito a escolha certa ao não aceitar a proposta humilhante de seu Joaquim. Certo dia, quase 2 anos depois, estava trabalhando numa casa no mesmo bairro onde ficava a residência dos Silva. Por coincidência, a patroa comentou sobre um escândalo que estava acontecendo na vizinhança. Um empresário havia sido denunciado por assédio sexual por várias funcionárias. O nome dele era Joaquim Silva. Descobri que outras mulheres haviam passado pela mesma situação que eu. 2 ex-empregadas domésticas e até uma secretária do escritório dele haviam se unido para denunciá-lo. O caso estava sendo investigado e aparentemente ele estava enfrentando sérios problemas legais e financeiros. A vingança que ele havia prometido contra mim havia se voltado contra ele mesmo. Não senti satisfação com a desgraça dele. Senti apenas uma profunda tristeza por Dona Cristina,
que havia sido casada com um homem de caráter tão duvidoso. Senti pena das outras mulheres que haviam sofrido o que eu sofri, mas que talvez não tivessem tido a mesma coragem de resistir. Senti alívio por ter tomado a decisão certa naquele dia terrível na biblioteca. Hoje, aos 62 anos, posso dizer que aquele foi o momento mais difícil, mas também mais transformador da minha vida. Perdi um emprego, mas ganhei minha dignidade de volta. Enfrentei a incerteza financeira, mas descobri uma força interior que nem sabia que tinha. Fui humilhada, mas aprendi que nenhum homem tem o direito de nos tratar como objeto. Meus queridos que estão me ouvindo, se vocês estão passando por uma situação parecida, quero que saibam que não estão sozinhos, que existe vida depois da humilhação, que existe recomeço depois dos 50 anos, que existe dignidade em dizer não para quem tenta nos rebaixar. Não foi fácil, não vou mentir. Teve noites que chorei de desespero, teve dias que pensei em desistir, mas valeu a pena cada lágrima derramada. A vida me ensinou que nossa dignidade não tem preço, que melhor passar necessidade mantendo a cabeça erguida do que viver na abundância se vendendo por migalhas de atenção. Que uma mulher, mesmo sendo pobre, mesmo sendo mais velha, mesmo dependendo do emprego, ainda tem o direito de dizer não. Para as mulheres que estão me ouvindo e que talvez estejam enfrentando assédio no trabalho, eu digo não. Tenham medo de denunciar, não tenham medo de resistir, não tenham medo de recomeçar. Vocês são mais fortes do que imaginam. Para os homens que estão assistindo, lembrem-se que toda mulher trabalhadora merece respeito, independente da posição social que ocupam. E para a Dona Cristina, onde quer que esteja, quero dizer que cumpri minha promessa. Cuidei do seu Joaquim, sim, mas não do jeito que ele queria. Cuidei fazendo com que ele enfrentasse as consequências dos próprios atos. Espero que a senhora esteja em paz, sabendo que sua memória foi honrada e que outras mulheres foram protegidas. Esta é minha história, meus queridos. Uma história de queda e reconstrução, de humilhação e dignidade recuperada, de medo transformado em coragem. Se ela tocou o coração de vocês, deixem seu like, se inscrevam no canal e comentem suas próprias experiências. Juntos somos mais fortes, juntos podemos mudar essa realidade. Que Deus abençoe cada um de vocês e lembrem-se, nunca é tarde para recomeçar quando se tem dignidade como companheira de jornada. Obrigada por me ouvirem com tanto carinho. Até a próxima história.